Deixa eu só pôr para gravar. Um bom dia mais uma vez, né? Bem-vindos à monitoria CFP do módulo 1, beleza? Hoje a gente vai ver sobre conduta, o nosso código aqui de conduta de ética, que tem os 8 principais lá, princípios do código, e a parte de competências ali, das capacidades e habilidades profissionais, beleza? Então, bora lá, questão na tela. Vão me mandando as alternativas aqui, as respostas pelo chat à medida que vocês forem fazendo, tá bom? Natália? Ah, o fone tava no mudo aqui. Seguinte, essa parte aí a gente não chegou a ver ainda não. O Davi ia começar isso segunda-feira. Mas ele já terminou o módulo um, já não? Não, ficou faltando a beiradinha, que é perfil de competência do planejador financeiro. Eu acho que é esse Hum, exercício aí. é e não é. É o perfil de competências aqui, é a parte da coleta, análise e síntese. Ele ainda não deu para Ah, tá. você? Ah, não, essa parte deu. Tá. Achei que era essa outra. Não, essa ainda não é não. Não, então fechou. Bora lá? Podemos ou querem mais um tempinho aí? Bora. Bora. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Ó, Davi tem 40 anos, é casado e pai de duas crianças, uma com 3 anos e outra com 5. Ultimamente percebeu que está economizando menos do que costumava, enquanto os gastos com lazer da família cresceram de forma significativa. Então, os gastos com lazer da família cresceram. Considerando este cenário, em quais áreas do perfil de competências o planejador financeiro deve concentrar sua atuação para melhor orientá-lo? Quando a gente fala de perfil de competências, a gente está falando da parte de coleta, análise e síntese. Aí eu comecei falando isso, a parte de coleta e análise e síntese, ela vai cair em todos os módulos. Então, a prova vai te perguntar lá no módulo um de planejamento financeiro, da parte financeira, a respeito da coleta, análise e síntese. Ela vai perguntar no módulo 2 que é a gestão de investimentos e ativos,
Ela vai perguntar no módulo de aposentadoria, sucessório, seguros também. Então, ela vai te perguntar isso em todos os módulos, beleza? É isso que ela quer saber. E aí, te deu algumas informações que vão te ajudar a responder. Significa que você não vai olhar todas as partes ali do plano financeiro da vida do cliente? Não, mas perguntou onde que o planejador financeiro, vocês daqui a um dia, precisam concentrar a atuação. Então vamos lá, ó. Primeiro ele tem 40 anos. Ele não é uma pessoa muito jovem, também não é muito nova. Ou seja, ele precisa pensar ali na aposentadoria dele, principalmente porque ele é casado e tem duas crianças, ok? Então a idade arremete ou faz a gente arremeter aqui à aposentadoria, ok? Aí fala que ele não está economizando, ou que ele está economizando menos do que ele deveria e tendo gastos ali com lazer acima e cresceram na família dele. O que que isso remete? A uma gestão financeira. Você vai precisar cuidar da gestão financeira desse cliente. Será que ele está gastando demais? Será que ele não está gastando demais? Como é que está essa vida dele? Ele precisa fazer um controle ali. E te dá uma outra informação muito importante. Ele tem dois filhos pequenos. Quando a gente tem filhos pequenos, para quem tem filho aí, mesmo para quem não tem, você que é gerente, você precisa pensar isso na hora de vender alguma coisa para o seu cliente. Se a pessoa tem filho pequeno, se ela faltar, esse filho vai ficar desamparado. O que que você pensa? Seguro de vida, não é? Então, existem três dicas aqui que ele deu na questão, meio que implicitamente ali para você, para ver o que que você precisa concentrar. Então, mais explícito tá os filhos, então remete a seguro, a gente está falando da gestão de riscos, né, e seguros, que é o módulo 4. A gente está falando da idade, que remete à aposentadoria, mas você pode pensar um pouquinho nesse, esse pode dar um duplo sentido maior. E os gastos excessivos e a parte dele estar economizando menos, a gente está falando da gestão financeira. Então, são esses três módulos, essas três partes que ele precisa concentrar para cuidar da vida desse cliente, beleza? Então, a gestão de ativos aqui, não é que ela está errada, mas não me deu nada aqui que fale de investimento diretamente. Então, eu eliminaria aqui a letra A e a letra B. Gestão financeira, sim. Planejamento de aposentadoria, sim. E gestão de risco, sim. Aí o que que muda aqui para a letra D? Não tem a gestão de riscos aqui, nem de aposentadoria, e entra além da gestão de ativos. Se você matou que não te deu nada aqui de investimento, você consegue responder a questão. Se você não matou, entre planejamento sucessório e aposentadoria, porque, gente, o CFP ele é muito diferente da CEA. A CEA você chega lá, tem questões idênticas. No CFP não tem nenhuma questão idêntica. Então você tem que aprender. São questões quase que de concurso mesmo. Então você tem que aprender a se ajudar ali no momento da questão. Se você não eliminou, através da gestão de ativos aqui, entre sucessório e aposentadoria, pelas informações que me deram a questão, é mais fácil estar na aposentadoria do que no sucessório. Sucessório tem a ver ali com a sucessão da pessoa, não que ela não tenha que pensar. Mas 40 anos, talvez ela esteja nova para pensar nisso. Talvez um pós 50, 55, 60, ela pense nisso, ok? Então, a resposta correta desta questão é letra C, gestão financeira, planejamento de aposentadoria e gestão de risco. Beleza? Anota aí as certas e as erradas no cantinho para depois fazer a média. Natália, Oi, volta na pergunta anterior, só para me dar o volto, print, volto. por Mas favor, eu vou mandar rapidinho. para vocês também, viu? Ah, vai? Ah, então tá. Eu vou mandar Beleza, no então. final com as respostas só lá no final. Ah, beleza. Obrigado. Fechado? Fechado. Natália, bom dia. Bom dia. Tem o número dessa questão na apostila? Não, não tem, porque essas questões a gente montou para essa monitoria. Mas eu vou mandar o material para vocês e vai ter na plataforma também, né? Não entendi, porque nesse caso a gente não tem que tirar o print, né? Para poder. Ah, Ou não, sim, mas então a questão toda, não, entendeu? não precisa printar, não, porque eu vou enviar para vocês. Acabando a aula, eu envio o material no grupo. Ah, não, tá ok. Obrigada. Nada? Bom dia, Natália.
Bora lá? Oh. Henrique é um planejador financeiro certificado como CFP. Em sua atuação profissional, ele se depara com diferentes demandas dos clientes. Considerando os limites e atribuições dessa certificação, analise as afirmações abaixo. Dica de bilhões, tá? Toda vez que tiver um, dois, três, vai para saber se quer o correto ou o incorreto, tá? No CFP caem muitas questões perguntando o incorreto. E aí a nossa mente já é enviesada a ler corretamente. Então, pula as alternativas, não lê e vai para saber se quer o correto ou o incorreto. Para você tentar minimizar o erro, ok? Porque normalmente a gente já lê o que é certo, beleza? Nesse caso aqui, que é o que está correto. Mas cuidado, porque às vezes você sabe a matéria, você sabe o mais difícil e você dá uma notinha numa questão que você precisa gabaritar, beleza? Vamos lá, número um. Pode oferecer suporte ao cliente em questões relacionadas ao planejamento sucessório? Sim, corretíssimo. Por quê? Todos, gente, se você vai tirar o seu CFP daqui uns dias. Você é autorizado, você tem ali a competência suficiente para transitar em todos os módulos do CFP. Então, no sucessório, no seguro, na aposentadoria, no tributário. Então, você tem ali uma competência por essa certificação de atuar nessa área. Então, correto. Está habilitado a intermediar a compra e venda de imóveis desde que tenha as autorizações específicas exigidas por lei. Correto também. Compra e venda de imóveis, a gente está falando de um corretor de imóveis. Se ele tem as suas devidas certificações para atuar como corretor de imóveis, tá tudo certo, ok? E ele ainda vai ter algumas outras características a mais de tributação, de outras coisas e informações que ele tem pelo CFP. Ok. A um e 2 ninguém teve dúvida aqui que estava certo, correto? Só que a 3, vamos lá, está legalmente apto a conduzir o processo do inventário de um cliente. Essa aqui está errada para a questão, ok? Se tivesse falando aqui, como aqui, ó, desde que tenha autorizações específicas para tal, ou desde que seja um advogado, estava certa. Só que só o fato, qual que é a única informação que o exercício me deu? Que o Henrique é um planejador financeiro certificado pelo CFP. Eu posso afirmar que ele é um advogado? Eu posso afirmar que só por ele ter o CFP, ele está apto a conduzir o inventário? Não. Então, cuidado com esse tipo de informação, ok? A prova vai tentar brincar com você.
Se ele fosse um advogado e certificado pelo CFP, ou se ele tivesse as devidas ali autorizações para conduzir o inventário, ok, mas o CFP específico, somente ele, não caracteriza ele estar apto legalmente para conduzir o inventário, ok? Então a 3 está errada, somente a um e a 2 está correta, resposta correta, letra B, de bola. Ô, Confundiu você? Nath, Oi, eu tenho uma dúvida. sim. Olha só, a número 2 também não está falando que ele tenha certificação para comprar e vender imóveis. Está Sim, só falando que que ele ela. está habilitado. Ok, na outra fala que ele está legalmente apto. Porque, é- como o Davi disse para a gente em sala, eu não Uhum, posso pensar simplesmente em um bancário, né? Por exemplo, pode ser um isso, advogado, pode isso. ser uma outra pessoa do meio, mas ela também não está falando que ele não é um advogado. Eu concordo, só que a 2 ela fala o seguinte, desde que ele tenha as autorizações específicas exigidas por lei. Então a 2, Aham. entendeu? A 2 fala que ele está habilitado pela lei. Então ele pode fazer essa intermediação de compra e venda. Agora a 3 simplesmente fala assim, ó, está legalmente apto a conduzir um processo de inventário. Ok, mas, por exemplo, a gente fez uma questão semelhante em sala de aula, que era a Sim. questão 08. E Aham. aí, nessa questão, fala exatamente assim, ó. Peraí. Priorizar os passos de ação para auxiliar o cliente em implementação e recomendação de um planejamento sucessório e, se necessário, realizar todo o processo de abertura de um processo de inventário extrajudicial. Aqui também não está falando que ele é um advogado, mas eu tive que subentender isso. Que ele era um advogado. Você só tem que tomar cuidado aí, que aí fala de um processo de inventário extrajudicial. E aí, um processo de inventário extrajudicial, de fato, não tem a necessidade de ser um advogado, ok? Porque ele é feito Entendi. todo em cartório. Então, possivelmente por conta dessa informação específica que você pode subentender isso, ok? Mas Ah, sim. aqui não me deu esse tipo de inventário, porque tem Uhum. vários tipos de inventário. A gente vai detalhar isso um pouco lá na parte de aposentadoria, mais de Tá sucessório bom. também. Mas é isso, tá? Neste caso aqui, não me deu nenhuma outra informação. Se tivesse falado que ele era um planejador advogado, aí estaria certo. Mas nesse caso não tá. Perfeito, obrigada. Nada. Bora para a próxima então.
Bora lá? Podemos ir? Ó, Gutenberg, profissional CFP, durante um encontro com o cliente, afirma: você pode ter certeza que nossos fundos sempre terão rendimentos superiores à Selic, pois nossa equipe é a melhor do Brasil. Esta afirmação viola o princípio ético. Não é porque a gente faz isso ou porque a gente fala isso, né? Nem que seja ali numa brincadeira com o cliente, que, gente, isso aqui está correto, tá? Ele viola, sim, um perfil, um princípio aqui ético do CFP ou do profissional CFP, tá? Esses princípios, gente, como é que você vai memorizar isso aqui? Além de fazer muitas questões que você tem que comer a quantidade de questões que você for fazer, a dica é ler e reler aqueles documentos que a gente enviou no grupo que fala tanto do perfil de competências, que envolve a coleta, análise e síntese, quanto a parte aqui dos princípios éticos, tá? Então, relê o tempo todo aquilo ali, tenta reescrever, tenta resumir. Eu vou trazer uma parte resumida aqui de cada um do que está aqui, mas é importante porque é assim que você vai memorizar a mente, tá? Quando a gente estiver falando de diligência, lembra que diligência tem a ver com zelo, com cuidado. Então, normalmente, quando a prova te perguntar alguma coisa referente ao princípio da diligência, vai ter a ver com isso aqui, com o cuidado e com o supervisionamento que você vai ter que ter ali se você direcionar o seu trabalho para outra pessoa. Exemplo, estou fazendo um plano financeiro para o cliente e o cliente está com um problema específico tributário que eu não tenho o pleno poder, que eu não tenho ali as informações suficientes para atender aquele cliente, aí eu delego para outra pessoa. Eu trago outra pessoa ali para aquele plano financeiro para ela fazer para mim, ok? Só que, de acordo com esse princípio de diligência, eu preciso supervisionar e cuidar para ver se essa pessoa vai fazer tudo conforme deveria ser feito. Ok? Então, diligência lembra de zelo, lembra dessa parte de supervisionamento, que é o que a prova costuma cobrar. Objetividade. Eu aprendi essa diquinha aqui, para mim foi ótimo. Eu sempre escrevo suitabilidade. Suitabilidade. Por quê? O que é o suitability, gente? Tem a ver com API. Então, a objetividade, ela sempre vai ter a ver ali com o API. Então, vai ter toda a questão voltada para a objetividade, vai ter a ver com a palavrinha recomendação. Então, vai falar, vai ter que ser recomendações coerentes. Ou então, vai trazer um case que a pessoa recomendou. O banco precisa bater meta de COI. O que a gente faz? Oferece COI para todos os clientes, não é assim? A gente está agindo contra esse princípio, porque você precisa seguir o perfil do cliente, você precisa entender se ele tem perfil, se faz sentido para ele, ok? Então, objetividade, lembra da objeçuitabilidade, tem a ver com API e com recomendações. Aí, o integridade, a dica tem a ver com honestidade. Então, toda vez que você lê a palavrinha integridade, escreve aí do lado, honestidade. Porque vai ter a ver ali ou com uma propaganda enganosa, que é o caso dessa questão aqui, ou com algo que ele está infringindo de fato a honestidade. Então, um profissional CFP, ele precisa agir ali de forma honesta, íntegra e bonitinha, beleza? Então, integridade, honestidade. E o profissionalismo, ele tem a ver ali com uma conduta exemplar, né? O profissional, ele tem que ter uma conduta exemplar. O que que a prova adora cobrar da parte do profissionalismo, tá, gente? Ela sempre cobra a respeito ali de empréstimo. Então, coloca aí do ladinho, além da conduta exemplar, não ser agiota. Não ser agiota. Porque o profissional CFP, ele não pode emprestar, desde que, né, só até segundo grau. Passou o segundo grau, ele não pode nem emprestar, nem pegar emprestado, ok? Então, normalmente a prova traz um casezinho, trazendo algo ali de empréstimo que envolve profissionalismo. Ah, tem outra coisa também que a prova gosta de perguntar é que dentro do profissionalismo, você precisa, como profissional CFP, se tiver qualquer alteração dos seus dados, manter ou fazer essa atualização em até 30 dias, ok? Após essa atualização. Você tem até 30 dias após essa atualização para você fazer essa atualização cadastral, beleza? 30 dias corridos. A prova gosta de perguntar isso do profissionalismo. Então, resumindo aqui, eu só trouxe um pouquinho de cada um. Neste caso, quando a gente estiver falando de honestidade ou de propaganda enganosa, o que que você vai lembrar? Integridade. Então, ele violou o princípio da integridade. Resposta correta, letra C, de Cristo. Beleza? Tudo certo? Bora para a próxima.
Bora lá? Ó, Adriana, planejadora certificada CFP, faz o uso da rede social XPTO. Durante uma discussão política online, decide participar ativamente, expressando suas opiniões. No entanto, ao longo da conversa, começa a usar termos ofensivos e mensagem com conteúdo preconceituoso. Seu perfil exibe o selo da marca CFP ao lado do seu nome. Neste contexto, identifica-se uma violação do princípio ético de tem todas as alternativas, em todas as alternativas, na verdade, a gente tem dois princípios, né? Aqui o profissionalismo. O que que é o profissionalismo? Não tem a ver com uma conduta exemplar? Lembra lá da propaganda enganosa? Ou seja, o profissionalismo ele está atrelado ao posicionamento público. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você usa um selo, uma marca tão forte que é o CFP. Então, sim, ela violou o princípio do profissionalismo, porque ela não está sendo uma profissional coerente, né? Primeiro, né, termos ofensivos e preconceituosos, ela está indo muito de encontro ali é, ao, ao contrário do que um profissional deveria ser. Então, eu acho que o profissionalismo entra sim. E o que que é integridade? Tem a ver com a honestidade, né? Tem a ver com o cuidado também do uso da marca, assim como a parte do profissionalismo também, né? Que tem toda essa questão envolvida. Então, me parece que essas duas entram. E eu sei que vocês ficaram em dúvida aí também. Bom, tô na dúvida, não sei. Letra B, profissionalismo. Concordo, eu acho que ele entra. O que que é a imparcialidade, gente? Coloca aí do ladinho, ó, a dica para imparcialidade tem a ver com conflito de interesses. A questão trouxe algo que envolve conflito de interesses para gente? Neste caso, não. Então, não será imparcialidade por conta disso. Então, eu eliminaria a parte de imparcialidade aqui, apesar dela também ser um princípio ético, tá? São 8 princípios éticos que a gente tem no código do CFP, beleza? Objetividade, gente, o profissionalismo ele entra, mas a objetividade tem a ver com objeçuitabilidade. Lembra do API? Recomendações coerentes. Aqui também não tem nada a ver com recomendação de investimento, então não entra a parte de objetividade e a parte de imparcialidade também. Se você aqui mata, ou se você não tem certeza, mas vai para as outras alternativas e entende o que que é cada uma, você consegue eliminar, tá? E é assim que você vai conseguir fazer esse tipo de questão. Dificilmente você vai ter ali uma certeza plena de que vai ser essa alternativa, mas você consegue eliminar. Você vai ter sempre alternativas que vão casar mais ali com os conceitos que estão te falando na questão. Beleza? Então, resposta correta, A de aprovado. Bora para a próxima.
Bora lá? Vocês estão vivos aí? O planejador financeiro certificado CFP, que realiza suas recomendações de forma técnica, transparente, prática e livre de vieses pessoais, está colocando em prática qual princípio? Por que que eu circulei recomendações, gente? Lembra aqui do objeto suitabilidade? Ele tem a ver com o quê? Com API. Então, falou recomendação, quem que você vai ter que lembrar? Do objetividade. Então, neste caso aqui, qual que é o princípio que ele está agindo conforme ele, né? Princípio da objetualitabilidade. Só escreve assim, só fala assim, que aí não tem como você esquecer, beleza? Não vai ser imparcialidade, porque imparcialidade tem a ver com conflito de interesses. Então, vai ter que te trazer um casezinho que envolve essa parte de conflito de interesses, beleza? O profissionalismo aqui vai ter a ver com a conduta exemplar, normalmente vai trazer ou a questão da atualização cadastral ou a questão de ser agiota, e a competência vai envolver ali a parte da capacidade mesmo do profissional, beleza? A parte de competências aqui envolve habilidade profissional, conhecimento e a parte da capacidade do profissional, beleza? Deu para entender essa aí? Bora para a próxima. Bora lá? Ó, caso haja uma violação do Código de Ética da Planejar, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode apresentar uma denúncia, desde que descreva claramente os fatos e, quando possível, apresente documentos de apoio, né, para provar essa denúncia. Para que essa denúncia seja analisada pela Planejar, é necessário. Aí, dica de milhões. Se você lembra do conceito, e você vai lembrar, se Deus quiser, já faça seu mapa mental antes, tá? Ah, professora, mas como é que é o mapa mental? O mapa mental você escolhe. O que você lembrar, o que vier na sua mente, escreve antes de ir para as alternativas, beleza? Então, vai por mim. Isso ajuda demais, principalmente no nível de dificuldade que é o CFP. Você vai conseguir lembrar tudo? Não, gente, humanamente é impossível. A mente nossa fica cansado, então você minimiza o seu erro. Qualquer pessoa pode denunciar? Sim, já afirmou aqui na questão. Qualquer pessoa, desde que seja por escrito, então tem que ser por escrito, então tem que ter o seu nome lá, a sua identificação, identificado e enviado eletronicamente, ok? Para os canais oficiais da Planejar. Então, se você não lembrava, se bugou a mente, já escreve isso aí. A denúncia tem que ser por escrita, tem que ter obrigatoriamente a identificação e ser enviado eletronicamente para os canais oficiais, beleza? Esse é o mapa mental, aí a gente vai para as alternativas.
redigida por escrito e enviada por correspondência. Aí a gente já eliminaria aqui, ó, tanto a letra A quanto a letra B, ó, que fala correspondência, e aqui a gente sabe que é enviada por meios eletrônicos, mesmo que de forma anônima. Tem que ser identificado, tá vendo? Três palavrinhas, você matou uma questão é valiosíssima, tá? Então, é elaborada por escrito, enviada pelos canais eletrônicos, com a identificação clara do denunciante, resposta correta, letra D de Deus. Não tem a, quer dizer, tem a ver com a questão, mas eu gosto de trazer esse esqueminha porque ele me ajudou muito, tá? A prova pode cobrar isso aqui dessa parte da denúncia, ou pode te cobrar como é que funciona o esquema aqui da denúncia, tá? Deixa eu desenhar ele rapidinho, que eu acho bem interessante aqui, e a gente já vai para a próxima, tá? Como é que funciona? A gente tem aqui a pessoa que vai fazer a denúncia, beleza? Que é o denunciante. Ele vai fazer a denúncia. E aí, como é que funciona esse processo? Ele denuncia para quem? Para a equipe da Planejar. Então, a equipe da Planejar vai receber essa denúncia aqui, vai juntar ali a documentação, e existe aqui, ó, uma galerinha que a gente chama grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho aqui, gente, ele vai fazer toda essa parte ali de investigação, entender como que funciona, quais são os documentos que tem, fazer ali, de fato, a investigação junto com a Planejar, ok? Então, beleza, a Planejar ela vai direcionar e daqui vai enviar para o Conselho de Normas Éticas, né? Conselho de Normas. De normas. Colocar só assim. E aí, quem vai julgar, quem que vai definir qual vai ser a sanção, se esse profissional CFP ele de fato errou, se é leve, se é grave, se é gravíssima, o que que vai acontecer é o Conselho de Normas. E aí não tem o que fazer, ok? O Conselho de Normas vai trazer aqui a sanção, né, ou a sentença para o profissional CFP, né? Não para quem denuncia. E aí, detalhe também importante, tá? Assim que recebe a denúncia, a equipe da Planejar, ela precisa notificar ali o profissional CFP. E aí o profissional CFP ele vai ter até 15 dias para apresentar a defesa. Então, isso aqui é uma informação importante também que pode cair na sua prova. Apresentar a defesa. Ok? Então, as sanções aqui do Conselho de Normas pode ser advertência privada, multa pública ou até a revogação, né? Ô, Suspensão da Nath, revogação. Oi. esse 15 dias que você falou é os 5 dias que ele tem para receber, mais os 10 dias, né? Exato, isso mesmo. Total de Tá. 15 dias. Ele tem no máximo, né, 15 dias para poder apresentar a defesa dele. Beleza? Isso aqui ajuda muito porque tem questão que te pergunta todo esse esquema. Para quem que envia, quem que vai fazer, quem que vai julgar e quais são os prazos, ok? Então é legal trazer ele também e lembrar de mapa mental. Vamos embora para a próxima.
Bora lá? Ó, durante uma visita externa a um cliente, um profissional CFP deixou seu computador ligado e sem proteção da empresa, contendo dados confidenciais que seriam usados na elaboração de um planejamento financeiro. Essa conduta representa uma violação do princípio ético, aí esse ainda não tinha visto até agora, mas o que que entra aqui? A lei da proteção de dados, né, gente? Ele estava em uma visita externa com o cliente, deixou o computador dele ligado com dados confidenciais, possivelmente de outra pessoa, ok? Se era confidencial, não era daquele próprio cliente, senão não traria isso na questão. Então, a gente está falando do princípio violado de confidenciabilidade. Às vezes pode dar um pouquinho de confundida aí com a parte de diligência, porque diligência é zelo, né? Concordo que também acaba que ele não cuidou das informações, ok? Mas primeiro ali é o confidenciabilidade. Por exemplo, são 8 princípios. Um dos princípios é o cliente em primeiro lugar. Você sempre tem que colocar um cliente em primeiro lugar. Só que se você viola qualquer outro código, você está violando esse também, porque você não colocou o cliente em primeiro lugar. Então, normalmente, o cliente em primeiro lugar só vai ser ele se todos os outros estiverem errados. Não tiver como você marcar outro princípio, ok? Dificilmente cai na prova também. Então, a resposta correta aqui é confidenciabilidade. Confidenciabilidade é você proteger ali os dados do cliente. Diligência, de novo, além de ser zelo, normalmente a prova traz a supervisão ou de um serviço prestado por outra pessoa, ou de fato ali do zelo e do cuidado com o próprio cliente, beleza? Isso vai ajudando você a memorizar e entender um pouquinho mais de cada perfil, de cada princípio, beleza? Bora para a próxima.
Bora lá? Ó, Henrique, planejador CFP. Cadê minha canetinha? Peraí. Agora foi. Planejador CFP. Não quer funcionar minha canetinha. Enfim, convidou Davi, também certificado, para auxiliá-lo na elaboração de um planejamento sucessório de um cliente relevante, reconhecendo a especialização de Davi neste tema. No entanto, Henrique não acompanhou adequadamente o trabalho desenvolvido. O que que é isso aqui? Zelo. O que que você vai lembrar? Diligência. Você já precisa pôr na cabeça isso aqui, diligência. Porque ele delegou para outra pessoa que era mais especializada que ele. Até aí, ok, ele está agindo corretamente. Só que daí ele não cuidou, ele não analisou. E aí, o que que aconteceu? Davi acabou utilizando informações do cliente para o benefício próprio, sem devido consentimento. Considerando o código da conduta da Planejar, é correto afirmar que Henrique e Davi infringiram, respectivamente, os princípios. Henrique infringiu o princípio da diligência. Lembra? Diligência, zelo, não acompanhar o que ele delegou, ok? Então, normalmente a prova vai trazer um case muito parecido com esse, tá? Isso é diligência. E o fato do Davi ter utilizado informações do cliente em benefício próprio, ele está agindo desonestamente, correto? Ele não poderia e ele está agindo com algo que não era para ele ter essa informação. Então, ele está sendo desonesto. O que que eu vou lembrar? Falou integridade, ou falou honestidade, ou desonestidade, eu vou lembrar de integridade, beleza? Integridade tem a ver com honestidade. Aí vamos lá, só para a gente reforçar aqui, ó, esses demais. Então, ó, diligência por Henrique pediu respectivamente e integridade por Davi. Nossa resposta correta é a letra A de aprovados, beleza? Acho que vocês mataram aqui essas diquinhas. Ok, aqui tá ao contrário, então cuidado, porque te pediu respectivamente, ok? Às vezes você acerta o mais difícil e dá uma notinha aqui. Imparcialidade tem a ver com conflito de interesses. Objeçuitabilidade, lembra? Você vai ler sempre assim, porque tem a ver com recomendações, com API. E aqui a parte de competência, tá? Às vezes confunde um pouco, porque se mistura a parte dos princípios que a gente tem, que são os 8 princípios, e dentro desses princípios tem a competência. E aí a gente vê especificamente o perfil de competência também de um profissional CFP, né, gente? E aí, ó, deixa eu ver só se minha canetinha vai funcionar aqui para eu escrever para vocês. Vai conectar de novo. Agora foi. O que que eu preciso que vocês lembrem de competência? O perfil envolve 3 palavrinhas aqui essenciais, tá? O que que envolve você ser competente aqui, um planejador financeiro competente, um CFP competente? Você precisa ter capacidade, que eu vou chamar aqui de capacidade. Vocês já vão entender por que que eu tô chamando assim. Você precisa ter, aqui eu vou puxar a setinha desse aqui para cá. Você precisa ter habilidade profissional, vou abreviar, isso aqui é um H, tá, gente? Minha letra aqui nessa mesinha é uma benção, né? E você precisa ter conhecimento. Aí, por que que confunde um pouco a cabeça essas coisas aqui, ó? Porque a competência envolve esses 3 pilares: capacidades, habilidades profissionais e conhecimento. Então, para você ser um CFP competente, você precisa ter todas essas características. O que que envolve a capacidades? Por que que eu coloquei CAS? Porque aqui vai envolver a coleta, análise e síntese. Análise e síntese. Beleza? Coleta, análise e síntese. Então, capacidades. Então, dentro da competência, a gente tem capacidades, que é capacidade, tá, gente? Aqui é só para ajudar a lembrar. E as habilidades profissionais, elas também são subdivididas. Só que além de 3, elas são subdivididas em 4 outras características, que a gente vai ter questão aqui e vocês já viram também. O que que envolve a habilidade profissional? Primeiro, responsabilidade profissional. Responsabilidade profissional. Depois a parte de comunicação, cognição e a prática. Cognição e a prática. Então, ó, uma coisa são os princípios éticos.
São 8 princípios éticos e dentro deles a gente tem a parte de competência, ok? Nem tem a ver aqui com a questão, mas só para reforçar aqui alguns conteúdos com vocês. Dentro da parte de competência, a gente tem o perfil de competências, que vai envolver as capacidades, que é a coleta, análise e síntese, habilidades profissionais, que vai entrar responsabilidade profissional, comunicação, cognição e prática, e a parte do conhecimento, que aí é só o conhecimento, graças a Deus, beleza? Então é importante ter definido que uma coisa é princípio, outra coisa é o perfil de competência, ok? Aí dentro do perfil de competência a gente tem essas subdivisões que tem as subdivisões, beleza? Então, resposta correta dessa questão é letra A, de aprovados. Bora para a próxima. Bora lá? Ó, Gabriel, profissional CFP, escutou, toda vez que você lê assim, ó, profissional CFP, você já mentaliza que é você, entendeu? Daqui uns dias, porque essa prova, ela é muito resistência, então você precisa focar no seu objetivo, entendeu? Foca, 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 foca. Você é um profissional CFP, você vai ser daqui uns dias, você só precisa do selo. Tá quase, entendeu? Tá quase. Mesmo que seja desesperador, tá? Porque assim, eu tô falando aqui plena, mas quando eu estava na minha jornada, de fato não é fácil. Teve um momento assim, próximo da prova, que eu fui fazer meu primeiro simuladão, assim, imitando a prova, que eu chorei igual criança, eu chorei de soluçar. E tá tudo bem. Mas foca no objetivo, entendeu? Porque vai dar certo. Escutou recentemente um comentário sobre uma oportunidade de investimento. Sem verificar a origem ou confirmar a veracidade da informação, considerou-a interessante e passou a quê? Recomendá-la a alguns de seus clientes. Apesar de o investimento ter gerado bons resultados no curto prazo, essa conduta caracteriza a violação de qual princípio ético? Gente, tá travando? Vocês estão me ouvindo? Voltou aí? Deu para me ouvir? Oi? Vocês estão aí? Aqui para mim tá ok, Nath. Tinha travado só no início, agora tá normal. Beleza. Mas deu para ouvir, né? Deu.
Chato, fechado. Então, beleza. A palavrinha aqui, ó, de milhões, recomendá-la. Teve um pouquinho de dúvida aí, algumas pessoas marcaram a parte de profissionalismo. E ok, gente, é igual eu falei, às vezes você vai ter duas alternativas corretas, principalmente quando a gente fala do princípio. Só que você tem que tomar muito cuidado, uma palavrinha muda. Se ela passou a recomendá-la, ela errou aqui porque ela também não foi atrás desse investimento, dessa oportunidade, se a informação era de fato boa, ela só pegou ali alguma coisa no ar do que ela escutou recentemente, só que ela recomendou para o cliente. Então, o que que você vai lembrar? Do objeçuitabilidade. Você vai lembrar do API, ela não pode recomendar ali se não tiver de acordo com o perfil dele. Então, ela infringiu o princípio da objeçuitabilidade. Só lê Ô, assim Nath, porque é mais fácil. Oi. uma dúvida. Se não tivesse a palavra recomendá-la, aí você poderia olhar para o profissionalismo, né? Profissionalismo, exatamente. Se não Tá, tivesse essa palavrinha, marcaria profissionalismo, por isso que dá duplo sentido. beleza. Bora para a próxima. Bora lá? Ó, um planejador financeiro, CFP, que age com respeito, integridade e conduta apropriada diante de seus clientes, colegas de profissão, instituições do setor e autoridades reguladoras, sempre em conformidade com a legislação e os princípios da Planejar, está agindo em alinhamento com qual princípio ético, gente? Principalmente por essa palavrinha aqui, conduta apropriada, a gente está falando do profissionalismo, ok? Imparcialidade é conflito de interesses, diligência é zelo, lembra ali da parte de supervisionar quando você delega. Profissionalismo, ele descreveu exatamente esse princípio, e a parte de competência, lembra que engloba as três características lá, que é a capacidade, coleta, análise e síntese, habilidades profissionais, que envolve responsabilidade profissional, cognição, prática e a comunicação e o conhecimento, ok? Então não vai entrar dentro da parte de competência e mais propriamente do profissionalismo. Então, a resposta correta, letra C de casa. Cristo também, né? Bora para a próxima.
Ó, vamos lá. Vou dar um desconto para vocês que essa parte aqui acho que o Davi ainda não deu, né? Hum, é, vamos lá, ó. Vamos É, vai lá. dar segunda-feira. Vai dar segunda, né? Beleza. Ó, responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. São exemplos de. Gente, caiu questão assim na minha prova, muito direta, nunca é idêntica, né? Mas muito direta perguntando isso. É por isso que eu até trouxe o conceito separado para vocês entenderem. Eu vou desenhar de novo o esquema aqui maiorzinho, só para vocês pegarem aqui a diferença. Existe o perfil de competências e dentro das competências, deixa eu pegar a canetinha amarela aqui para vocês enxergarem. Dentro das competências, elas são subdivididas entre outras classificações. Então, ó, pega esse esqueminha aqui, ó, competências, porque aqui tem exatamente a palavra. Toda questão que eu fazia disso aqui, eu reescrevi esse esqueminha para eu ir memorizando. Ela é subdividida em três habilidades profissionais. Eu abreviei em HP no outro, né? Habilidades profissionais. A gente tem aqui, ó, o conhecimento. Vou colocar ele no meio que eu deixo os dois que são subdivididos no cantinho. Conhecimento. E a gente tem, deixa eu só colocar mais no cantinho aqui, a capacidade. Capacidade, que é capacidade, tá, gente? É só para memorizar mais fácil. Então, ó, perfil de competências é subdividido em três itens, beleza? E aí a gente tem as habilidades profissionais. As habilidades profissionais são divididas em quê? Aí a gente tem a responsabilidade. Responsabilidade profissional, ok? Vou abreviar aqui para ficar mais fácil. A gente tem a comunicação. Comunicação. A gente tem a cognição e a gente tem a prática. Precisa gravar isso tudo? Precisa. Que essa parte aqui é fácil e você vai matar na sua prova. E a capacidade é caso de quê? Coleta, análise e síntese. Então, coleta, análise e síntese. Então, ó, qual que é a dica para você tentar não confundir? Competência é uma palavra só. Então, é uma palavra que é dividida em três, beleza? Assim como capacidade é uma palavra dividida em três. Só que dentro da competência não tem a habilidade profissional? Não são duas palavras? Se são duas palavras, ela vai ser dividida em quatro. Eu sei que é meio confuso, mas querendo ou não, isso acaba ajudando na hora da prova, ok? De uma dúvida, de um branco que você der. Então, competência, uma palavra dividida em três, ok? Assim como a capacidade é uma palavra dividida em três. Só que a habilidade profissional são duas palavras, então não vai ser dividida em três, vai ser dividida em quatro. Então, dentro da habilidade profissional, que está dentro de competência, a gente tem responsabilidade profissional, comunicação, cognição e prática, beleza? Aí a gente vai ter dentro da competência o conhecimento também e as capacidades, que é coleta, análise e síntese. Leve isso aqui para sua prova, porque você vai matar pelo menos duas questões nela. Beleza? Deu para entender aqui a diferença? Então a questão fala de responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. Tá dentro de quê, gente? De habilidade profissional, que porventura vai estar dentro dos itens aqui da competência, tá? Outra dica, se tiver te perguntando do princípio de competência, que eu acho que eu não dei essa dica, tá? Qual que é a minha dica para a parte de competência? A competência vai envolver isso tudo aqui, mas normalmente a prova traz questões de competência pensando em com uma boa conduta também, mas principalmente em uma atualização contínua. Falou competência também, você vai lembrar de que, ó, palavrinha para você lembrar para responder o princípio de competência, humildade. Por que humildade? Porque você é competente o suficiente para entender quando você não tem o domínio total daquele assunto. Então, a prova vai te trazer um case e vai falar que você acabou transferindo ali para outra pessoa porque você não tinha ali os plenos poderes. Você está agindo conforme o princípio
de competência, porque você é humilde o suficiente para reconhecer que você não é capaz de lidar com aquele problema, que você não tem ali o conhecimento, a habilidade profissional para aquilo, beleza? Então, competências, quando estiver falando do princípio, você vai lembrar de humildade, beleza? Normalmente envolve também ali você ter uma atualização contínua, tá bom? É isso. Bora. Então, aqui, resposta correta vai ser, ó, habilidades que um profissional deve ter para aconselhar os clientes em trabalho de planejamento financeiro. Então, a resposta correta aqui é a letra A, não vai ser competências, ok? E aqui fala habilidades opcionais, está errado, são habilidades obrigatórias. Bora para a próxima. Bora lá? Ó, um profissional CFP está, vocês daqui uns dias, já visualiza seu selo, já visualiza a publicação no LinkedIn, entendeu? Foi difícil, foi árduo, foi pesado e foi mesmo, né? Mas já visualiza aí, hein? Está sendo contratado para a realização de um inventário extrajudicial. Caso ele seja habilitado legalmente para tal atividade, o profissional. Aí aqui falou dele ser habilitado legalmente, tá, gente? Mas o inventário extrajudicial, ele não necessariamente precisa ser por um advogado, como teve a dúvida da Nath no início, e eu trouxe isso para vocês, tá? Vai precisar seguir algumas regras ali específicas para o inventário extrajudicial. Não pode ter menor dentro, não pode ter testamento, tudo mais. Ele pode ser feito direto em cartório, ok? Então, neste caso aqui, ele sendo ou não um CFP, se seguir ali, tiver tudo ok para prosseguir com o inventário extrajudicial ali via cartório direto, ok, ele pode fazer. Mas, de novo, o fato dele ter o CFP não valida que ele seja legalmente ali, que ele possa legalmente conduzir ou fazer um inventário normal, tá? Ou até o extrajudicial também. O CFP não valida isso, beleza? Poderá exercer o serviço, pois todo profissional CFP que atua com planejamento sucessório poderá executar tal tarefa? Não necessariamente, ok? Então tem que seguir ali as regras da lei. Poderá exercer o serviço, pois está habilitado legalmente, indiferente de ser um profissional CFP. Bom, essa aqui está mais coerente para mim. Gostei dessa aqui. Vou ler as outras. Poderá exercer o serviço, vide que são tarefas apenas para profissionais CFP? De novo, o fato dele ter o CFP não necessariamente ele é um advogado, ok? Assim como também não é só porque a pessoa tem o CFP que ela é um bancário, como a Nath muito bem trouxe aqui no início, tá?
E o Davi também trouxe para vocês em sala. Não necessariamente. Inclusive, tem muitos advogados que fazem essa certificação. Não poderá aceitar o serviço, pois há conflito de interesses claro entre ser um planejador financeiro e atuar com inventários extrajudiciais. Também não tem nada a ver. Então, resposta correta, letra B de bola. Bora para a próxima. Bora lá? Ó, dentro do contexto do planejamento sucessório, a tarefa de estimar o patrimônio de uma pessoa para o momento de seu falecimento é classificada, segundo o perfil de competências do planejador financeiro, como. Aí, qual que é a dica? Essas questões normalmente elas são menores na prova também, ou te dá um, dois, três, mas você tem que tentar minimizar ao máximo o seu erro. Vamos lá. A gente sabe que a gente tem a capacidade, né? Que é a coleta, análise e síntese. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó. Coleta, análise e síntese. Beleza. A parte da coleta é onde você vai coletar, você vai identificar o máximo de informação possível. Então, a palavrinha-chave aqui é identificar. É claro que não dá para decorar, tá, gente? Porque às vezes vai ter palavrinha identificar na parte de análise também. A parte de análise, gente, é onde vai analisar, vai quantificar, vai fazer cálculo, vai analisar tudo que você colheu de informação. Então, vai pegar tudo que você colheu ali de informação e vai analisar, vai avaliar. Vai, gente. Se eu for, é só entre esses dois aqui, que é o que deu mais dúvida. Se eu for pegar o sinônimo de estimar, é mais próximo aqui de identificar ou de avaliar, na opinião de vocês? Respondem aí para mim. Estimar é sinônimo de identificar ou de avaliar? Mais de avaliar ou de analisar, não é?
Que estimar tá quantificando, tá analisando, tá avaliando, ok? E a síntese é onde vai ser um resumo, né? Você vai pegar tudo que você coletou, tudo que você analisou e avaliou, e aí você vai formular ali a estratégia, você vai desenvolver a estratégia, ok? Não tem a ver com o desenvolvimento, a formulação das estratégias. Desenvolver. Beleza? Então, neste caso, como ela está falando de estimar o patrimônio, cuidado que não é identificar o patrimônio de uma pessoa, e sim estimar o patrimônio, ela já está na fase da análise. Então, não é coleta. A resposta correta é letra B de bola. No início, gente, quando vocês começarem a praticar mais questões disso aqui, vocês vão errar muito, até vocês começarem a pegar o viés, assim como é na Ambima, você começar a pegar o viés das maldades, da pegadinha das questões, tá? De fato, a gente começa errando muito e depois a gente vai pegando a maldade. Qual que é a dica? Mapa mental. Então, toda vez que você for fazer essa questão, escreve sobre coleta, análise e síntese, tudo que você lembra, todas as informações principais, que aí você vai minimizando o erro e vai levando isso para as próximas questões, tá bom? Bora para a próxima. Bora lá? Ó, no contexto do planejamento sucessório, identificar a dinâmica familiar e as relações comerciais que poderiam impactar as estratégias do planejamento sucessório é uma função de planejamento financeiro, descrito no perfil de competências denominado como. Se ele vai identificar a dinâmica familiar, ele está numa fase inicial, ele está na fase de coletar as informações. Entendo que às vezes pode dar um duplo sentido quando fala assim, ó, e as relações comerciais que poderiam impactar as estratégias. Ok, mas ele está só coletando, identificando as informações. Não está falando que ele está fazendo as estratégias aqui, ou que ele está formulando as estratégias. Ele está identificando, depois ele vai analisar, vai avaliar, vai definir,
vai juntar tudo ali de informação que ele tem, junto com os dados que ele definiu, que ele analisou, e aí ele vai formular a estratégia lá na parte da síntese, ok? Então, neste caso aqui, não tem pegadinha, de fato, a palavra identificar é a que salva aqui, a gente está falando da fase da coleta. Então, a resposta correta A de aprovados. Beleza? Bora para a próxima. Bora lá? Ó, determinar a taxa de retorno necessária para que o cliente alcance as suas metas financeiras é uma atividade enquadrada, segundo a federação aqui, em qual componente do planejamento financeiro? Quando fala componente do planejamento financeiro, gente, pensa nos módulos da sua prova. São 6 módulos. Então, a gente tem gestão financeira, gestão de ativos, a aposentadoria, né, que é a previdência, a gente tem seguro, que é a gestão de riscos e seguros, a gente tem tributário e a gente tem o sucessório, tá? Então, quais são os componentes do planejamento financeiro? São esses 6. Tá? Então envolve todos esses 6. Aí qual que é a dica? Até que agora é mais difícil você pensar isso, mas esse tipo de questão não é tão difícil. Às vezes você não entende o que está te perguntando, mas o que ele quer saber? Quando você calcula a taxa de retorno necessária ali para que o cliente alcance a meta dele, você está dentro de qual item? Você está dentro da gestão financeira? Você está dentro da gestão de ativos e investimentos? Você está na aposentadoria ou você está no seguro? No seguro você não está e na aposentadoria você não está. Você poderia até ficar na dúvida em gestão financeira e gestão de ativos, mas a gente está falando nada de aposentadoria, muito menos de seguro aqui. Então dava para eliminar C e a D. Agora, vocês praticamente acabaram já o módulo 1 todo. Vocês fizeram alguma conta de taxa de retorno? Vocês lembram de fazer alguma conta de taxa de retorno? Não, porque vocês vão fazer isso só no módulo 2, que é o módulo de gestão de ativos e investimentos, beleza? Então, neste caso, a taxa de retorno necessária ali para o cliente, que vai envolver ali a parte de investimento, é feita dentro da gestão de ativos e investimentos. Resposta correta, letra B de bola. Bora para a próxima. Na verdade, eu acho que essas aqui vocês não viram, né? Achei que vocês já tinham finalizado o módulo 1. Se não conseguir fazer, vocês me avisam aqui e a gente vai só para explicação. Mas aí vocês reforçam em sala na segunda.
Ó, bora para a explicação, que vocês não viram ainda, né? Fica difícil também, né? Bom, vamos lá. As habilidades profissionais. Como é que eu quero que vocês tentem fazer essas questões, principalmente na hora que vocês virem a matéria por completo e estiverem praticando, tá? Lembra, a habilidade profissional está dentro do perfil de competências. Competência é uma palavra que é dividida em três. Habilidade profissional é duas palavras que é dividida em quatro. Então, quais são as habilidades profissionais? A gente tem a responsabilidade profissional, a gente tem a comunicação, a gente tem a prática e a cognição. Prática e a cognição, beleza? A gente vai passar um pouquinho aqui por cada uma, mas responsabilidade profissional vai estar atrelada ali ao profissional mesmo, ao interesse, né? O cuidado que ele tem que ter com o cliente, a confiança, a honestidade e reconhecer também os limites dele dentro do perfil de competências, beleza? A parte de comunicação, gente, obviamente vai ter a ver com você se comunicar bem. Então, você apresentar para você conseguir, por exemplo, negociar com o seu cliente, concorda que você tem que ter conhecimento, você tem que saber, você tem que entender o que você está falando, você tem que ter um raciocínio e você tem que ser persuasivo? Porque a parte, às vezes, dessa alternativa 1 aqui, ela confunde e a gente não coloca ela dentro do perfil de comunicação, mas ela entra dentro da parte de comunicação da habilidade do profissional, beleza? Então, a comunicação vai envolver o raciocínio lógico e persuasivo, uma boa comunicação, seja ela verbal ou escrita, beleza? É você saber ali lidar com as objeções do cliente. A prática, a dica aqui da parte prática é sempre pensar em verbos de ação. Então, o que que é a prática? É você cumprir com as leis, é você pesquisar, né? Você realizar pesquisas adequadas ali para você conseguir fazer toda a análise do cliente. Então, a prática tem a ver com a prática mesmo, de colocar na mão na massa ali no que você precisa fazer, beleza? Então, você tá ali em constante aprendizado também, enfim seguir o código, isso tudo entra. E a parte de cognição, pensa assim, cognição tem a ver com inteligência ali, ó. Tem uma parte mais interna dentro de você. Então é você juntar todas as, sei lá, você pegou informações de várias fontes. Você junta aquilo tudo ali para conseguir chegar em uma solução correta, entendeu? Você vai usar métodos e fórmulas matemáticas, enfim, ele é mais intelectual, beleza? Vocês vão ver no detalhe isso em sala, mas só para trazer um resuminho de cada um. Então vamos lá, ó. Lembrando que sempre que tiver um, dois, três, você vai para saber se quer o correto ou incorreto. Neste caso é o correto. Então, apresentar raciocínios lógicos e persuasivos, tá tudo bem se você não marcou essa de primeira, tá? E acaba que se você não marca essa, você erra a questão. Mas aqui entra sim dentro da parte de comunicação, ok? Não entra na parte de cognição, porque para você se comunicar bem, você precisa ter um raciocínio rápido e você também precisa ser persuasivo ali com o seu cliente. Cumprir as leis e regulamentos pertinentes a serviços financeiros. Aqui entra dentro da parte prática, ó. Cumprir leis, né? Uma parte prática. Você precisa cumprir as leis, você precisa seguir o código das leis. Comunicar informações e ideias verbalmente ou por escrito de forma compreensível para o cliente e outras pessoas. Aqui também entra dentro da parte de comunicação aqui das habilidades profissionais, beleza? E a 4 fala, realiza pesquisas adequadas ao fazer análise e formular estratégias. Aqui entra dentro da prática também, tá? Coloquei praticar aqui, mas é prática. Prática, que entra dentro da prática também, se eu fosse definir, então não vai entrar dentro da parte de comunicação, beleza? Então, resposta correta dessa questão é 1 e 3, beleza? Mas não se preocupe que vocês vão ver a matéria direitinho aí e vão conseguir ver. Essa aqui também tem a ver com a habilidade profissional. Então, me falem se eu dou um tempinho para vocês ou se a gente já parte para a explicação.
Bora lá? Ó, as habilidades profissionais descritas pela federação na área denominada prática necessárias para um planejador financeiro são. Aí a dica na parte de prática, de novo, você não vai lembrar o detalhe do detalhe do detalhe, porque é muita coisa. A gente está só no módulo 1, ainda tem mais um cadinho de módulo aí pela frente. Mas a dica na parte de prática é lembrar dos verbos ali de ação, ok? Então é de fato aquilo que você coloca em prática, tá? Então, aprender continuamente para assegurar a atualização de seu conhecimento e habilidades? Sim, aprender continuamente é uma prática que você precisa fazer e praticar. Então, aqui sim está correto. Usar a lógica e o raciocínio para avaliar os pontos fortes e fracos de possíveis linhas de ação, aqui entra dentro da cognição, ok? Aqui entra dentro da parte de cognição, tá? Então, a cognição, você precisa usar a lógica, o raciocínio, você pega ali informações de várias fontes, você precisa definir uma solução, ok? Aplicar métodos ou fórmulas matemáticas, aqui também você vai lembrar da parte de cognição. Se perguntar de cognição, lembra que é algo mais intelectual. Pensa assim numa pessoa que é muito inteligente, que mirabola as coisas, é mais ou menos isso, ok? Que vai te ajudar a responder. Então, neste caso, a resposta correta é apenas a um, tá? Cuidado, gente, que nesse tipo de questão aqui, todas as alternativas estão certas, porque entra dentro da habilidade profissional. Só que cada item é direcionado para uma subdivisão da habilidade profissional, ok? Então, por isso que você tem que ir respondendo e fazendo seu mapa mental para você não cair na pegadinha, tá bom? Então, bora para a próxima, tá quase acabando. Ó, bora lá? Ao examinar, olha essa palavrinha, os dados fornecidos por um cliente com o objetivo de desenvolver e formular estratégias adequadas,
O planejador financeiro está exercendo qual capacidade, segundo o perfil de competência do planejador financeiro. Cuidado, tá, gente? Em uma frase, ele conseguiu colocar coleta, análise e síntese para tentar te confundir, ok? Aqui fala o examinar. Se você for fazer um sinônimo ali dessa palavra, ela também está mais próximo de quê? De analisar e avaliar. É claro que, gente, analisar, avaliar. Nem sempre vai ser assim, você precisa entender toda a questão, tá? Não é só porque é analisar, avaliar que vai ser análise, não necessariamente. A maioria das vezes sim, ok? Só que aí fala assim, os dados fornecidos por um cliente. Então, olha aqui a dica de milhões para você. Se os dados foram fornecidos para o cliente, já passou da fase da coleta, porque já coletou os dados. E aí ainda fala assim, ó, com o objetivo de desenvolver e formular estratégias adequadas. Desenvolver e formular estratégias adequadas está dentro da parte de síntese, ok? Só que o objetivo dele é esse. Então, primeiro coletou os dados, olha que loucura, uma frase só ao examinar os dados fornecidos para o cliente. Então, tá te falando, ó, já coletei os dados, agora eu estou examinando, estou analisando, avaliando. Para que eu estou fazendo isso? Com o objetivo de desenvolver e formular estratégias adequadas. Então, às vezes, se você não lê direito a frase, se você não entender aqui com profundidade a frase, você pode marcar as três. Porque você viu dados aqui fornecidos para o cliente, você pensa em coleta. Você viu desenvolver e formular estratégia, você pensa em síntese. Mas aqui é a chave da questão, beleza? Então, resposta correta neste caso aqui, a letra C de Cristo. Análise. Bora para a próxima.
Ó, vamos lá. De acordo com o perfil de competências do planejador financeiro da Planejar, as atividades que fazem parte da coleta de um processo de planejamento financeiro são: um, dois, três, lembra de se está correto ou incorreto, tá? O CFP é muita questão assim, tá? Muita questão assim. Na minha prova especificamente, caiu muito também assim, ó, tinha duas, aí pedia correta e incorreta. Então, assim, é saber mesmo, não tem como fugir, não. É aprender a fazer esse tipo de questão, porque não vai dar para fugir no CFP, não. Tá um livro à prova. Vamos lá. Determinar a atitude do cliente com relação às dívidas. Palavrinha-chave da coleta, a gente sabe que é identificar, mas você pode até acrescentar o determinar também, tá? Então, determinar possivelmente também vai estar dentro da parte da coleta, mas tem que analisar, tá bom? Tem que tomar cuidado. Então, determinar a atitude do cliente em relação às dívidas, na parte que você estiver identificando e coletando as informações, sim, você vai precisar determinar isso. Determinar a tolerância do cliente ao risco de investimento, você também faz na parte da coleta, tá? Essa aqui também é na parte da coleta. Você tem que tomar cuidado que, se você for calcular a tolerância do cliente, que vai envolver ali a capacidade e a disposição dele de correr risco ou não para os investimentos, aí é na fase da análise. Mas na hora que você determina qual que é a tolerância do cliente ali ao risco de investimento, você está na fase da coleta, beleza? Você está na fase inicial. E obter a idade do cliente, você está captando as informações ali do cliente, também entra dentro da fase da coleta, tá? Então, neste caso, a resposta correta é um, 2 e 3, letra D de Deus, tá? Outra dica aqui para essa parte aqui de coleta, análise e síntese. Lembra que ela vai cair em todos os módulos. Você vai ter lá na parte de aposentadoria e vai te perguntar sobre coleta e análise e síntese da aposentadoria específica. Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes vai ter uma alternativa que faz parte da coleta, mas faz parte da coleta de gestão de ativos, não da parte da coleta específica da aposentadoria. Tá? Vocês vão praticar bastante questões, vão surgir as dúvidas, a gente vai fazer monitoria, mas cuidado com isso também, tá? No caso aqui, está perguntando do planejamento financeiro como um todo, então vai envolver tudo, mas se estiver perguntando especificamente a fase da coleta, para o planejamento de aposentadoria, é tudo voltado para aposentadoria. Para o planejamento sucessório, é tudo voltado para o sucessório. Pode falar, Nath? Nath, uma dúvida. Na 2 está escrito, né, determinar a tolerância do risco. Uhum. Você disse que se fosse calcular, qual que seria Análise. a análise? Ok, Isso. Então, se perfeito, trouxer obrigada. a palavrinha calcular ou algum sinônimo disso que entra mais no detalhe Sim, da tolerância, aí é análise. tá perfeito, obrigada. Nada. Bora para a próxima. Bora lá? Ó, segundo o perfil de competências do planejador financeiro da Planejar,
toda vez que você lê capacidade, lê assim, capacidades, ok? Para você não confundir. As capacidades de um planejador financeiro são divididas em por que capacidades? Porque é coleta, análise e síntese. Então, lê capacidades que não tem erro, ok? O que você tem que tomar cuidado para não confundir com a parte de habilidades profissionais? Lembra, uma palavra é dividida em três. Se for duas palavras, é dividido em quatro, ok? Que são as habilidades profissionais. Aí aqui vai entrar prática, comunicação, cognição e coleta. Li a letra D. Prática, comunicação, cognição e responsabilidade profissional, beleza? Dentro das capacidades vai entrar a coleta, análise e síntese, beleza? Parece besta, mas às vezes dá uma confundida na cabeça, ok? Isso tudo está dentro do perfil de competências. Lembra? Competências é uma palavra dividida em três: habilidades profissionais, conhecimento e a capacidade. Beleza? Então, neste caso, as capacidades são divididas em coleta, análise, síntese e resposta correta. Letra A de aprovados. Ó, vocês arrasaram, hein? Obrigada pela participação de todos. Finalizamos por aqui, 10:01, quase que britanicamente. Vou mandar o material para vocês no grupo, viu? Grande Valeu, abraço para brigadão, vocês. viu? Obrigada, gente. Deus, Um tchau, tchau. Beijo, abraço. tchau. Obrigado, Beijo. Nath. Até mais. Tchau, tchau.